Nosso papo tava muito bom, adoro, 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 né? Mas bora lá para o nosso encontro, a virada de chave, né? Nosso encontro estratégico dentro do projeto desse ciclo dos 30 dias. Então sejam muito bem-vindas, minhas lindezas, minhas stars que estão aqui no ao vivo. E muito bem-vindas também as meninas que vão assistir no gravado. Espero que vocês possam aproveitar tanto quanto quem está aqui no ao vivo, tá bom? Realizem todas as atividades. Quem não conseguir fazer agora no início e tal, depois, né, assiste de novo se perdeu alguma coisa. Né? Então, essa facilidade de deixar gravado também é bom por causa disso, tá bom? Eu já vou compartilhar minha tela aqui para a gente já começar. E hoje eu trouxe uma música para a gente iniciar, tá bom? Das outras vezes eu não estava trazendo, senti falta da nossa música de abertura, dos nossos encontros, então hoje eu trouxe também. É uma música que a gente já ouviu, algumas já ouviram, tá? Mas eu senti de trazê-la de novo, então espero que faça sentido para vocês também. Só propaganda que a gente pula, tá bom, gente? 2, 1. Aí. Escutem bem com o coração aberto nas palavras que ela diz, tá bom? Difícil é entender que isso tudo vai passar. Espelho eu acho que a gente precisa conversar. Me diz o que é que sem confusão. Escondido cada intenção. Esperança de mudança. Intenção de setor. Porém, nas frases, com transformação. Mas a vida sempre desviada. Que o aperto é verdade. Aê, bonitinha essa música, né? Acho que ela tem muito a ver com muitas coisas que a gente passa, né? O confiar na nossa transformação e que toda transformação que a gente passa, toda transformação que vem na nossa vida, seja ela de corpo, seja ela de mente, seja ela de alma, né? Que tudo isso que a gente recebe como desafio, que a gente possa transformar isso em algo com muito amor. Muitas vezes a vida vai passando, as coisas vão passando e a gente quase nem se percebe. Aquele olhar no espelho, quando a gente fala assim, vamos nos olhar mais no espelho com amor e com carinho, a gente fala muito também voltado para a forma física que a gente vê, né? Ah, aquela coisa, a barriga, a celulite, não sei o quê, aqui me incomoda, quando vai tirar foto de frente, lado e costas, fala, nossa, que foto, não queria, né? Que ruim ter que olhar para essa foto. Mas muitas vezes a gente esquece de olhar no espelho para nós mesmas, para o nosso lado mais interior, para o nosso lado mais particular, né? Aquilo que nos transforma de verdade. Porque o nosso corpo físico, como a gente já falou em alguns outros encontros, ele é só uma capa mesmo, né? E essa capa, ela só tá
cobrindo algo que está mais escondido. Então, quando a gente começa a se olhar com mais amor, quando a gente começa a conversar mais com a gente mesma, a se entender mais, as coisas vão ficando tão mais leves, vai fluindo tão melhor, que o corpo ele vai respondendo de uma forma positiva. Então, não é à toa, não é à toa que não é à toa que quando a gente começa a trabalhar até mesmo as questões um pouco mais de reflexão e começa a entender algumas coisas que acontecem na nossa vida, algumas desculpas, alguns sabotadores, vai fluindo, começa a fazer um exercício de uma forma mais constante, começa a se alimentar com mais consciência, começa a ter pensamentos mais positivos com relação à vida, com relação a você, com relação ao que você faz. E parece que algumas necessidades fora daquilo que realmente você tem para nutrir seu corpo ou para satisfazer as suas necessidades básicas começam a ficar um pouco menos em evidência do que quando a gente está super com aquela tendência de só olhar o lado ruim. E aí, quando a gente só olha o lado ruim, o que acontece? A gente só vai ficando cada vez mais triste, cada vez mais escondida naquilo que a gente está começando a querer abafar dentro do nosso dia a dia, né? Então, essa musiquinha aí só para a gente dar essa abertura, né? E hoje eu trouxe a palavra para a gente conversar sobre o nosso processo de... Nossa, o que tem a ver, né, Vivi? Emagrecimento, com essas coisas todas que eu falo, né? Tem muito a ver, porque a gente só fica sobrepeso, só tem a obesidade, não é só... Tem um pouco de genética? Tem, existe um pouco da genética, mas a grande porcentagem é de tudo que a gente vive, de tudo que a gente carrega, de como as coisas vão mudando dentro da gente, dentro da nossa mente. Então, o segredo da palavra crer, né? Olha que palavra forte, crer, né? Como a gente fala muito, creio em Deus, eu creio na vida, eu creio no que você crê hoje, né? E aí a reflexão é, o que é crer? No sentido bíblico, né, o entender, o confiar, a gente trabalha muito essas questões. Mas existe por trás dessa palavrinha, né, que a gente vai estar trazendo também para o nosso lado do emagrecimento, o que isso impacta no emagrecimento, não tem muito a ver com o crer no sentido bíblico, mas vocês vão entender o que ele vai significar e vai ser bem interessante, tá bom? Mas antes de eu passar para esse lado um pouco mais prático, né, eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco sobre o crer sim, pelo lado mais bíblico da coisa, né? Que é o entender, que é o confiar. O que significa essa palavra? E quando a gente fala disso, a gente precisa refletir sobre nós. No que você crê? No que você tá? Como que isso reverbera dentro de você, né? O crer em você. Porque crer em alguém, crer em algo maior, às vezes é mais fácil, né? Porque a gente já tem toda uma estrutura de vida de crer em alguma coisa, crer em Deus, crer em pessoas que a gente confia, mas e em você mesma, o crer em si, o ter confiança, né? O seu próprio valor eu trouxe aqui, né? Qual é o seu próprio valor? Então, esse acreditar, confiar, desejar são sentimentos muito importantes para que as coisas aconteçam como elas devem acontecer, né? E às vezes a gente esquece disso. A gente acredita em todo mundo, mas não acredita na gente, não acredita no nosso potencial. A gente olha para alguém e fala, nossa, olha como ela conseguiu aquele resultado, olha como ela fez aquilo, e esquece do quanto você também é poderoso, o quanto você também faz de coisas incríveis por você ou pelas pessoas ou que você já fez na sua vida e vem fazendo e que ainda vai fazer, né? E aí chega um determinado momento da nossa vida que a gente pode começar a colocar em questão esse confiar, essa autoconfiança, né? O acreditar que você pode fazer o que você quiser na sua vida. Desde que você realmente queira, desde que você realmente esteja disposta a pagar o preço. E quando a gente fala assim, mas nossa, essa coisa parece, pagar o preço, né? Parece até tão pesado, né? Aí a gente escuta muito isso, às vezes soa um pouco pesado. Mas não precisa ser pesado. Isso também é uma crença. Acaba se tornando uma crença limitante, algo que já dá uma bloqueada, dá aquele medinho assim, né? Ai, meu Deus, mas o que eu vou ter que fazer para conseguir resultado? O que eu vou ter que sacrificar? Olha a palavra, né?
O que eu vou ter que sacrificar para eu conseguir aquilo que eu desejo? E aí, a palavra sacrificar, né, essa coisa da dificuldade, do ter que deixar coisas que você está acostumada para fazer outras, pode bloquear, pode já gerar uma certa resistência para você começar a fazer aquilo que você precisa fazer. E aí, mudar essa concepção do que eu preciso para o que eu quero e entender por que eu quero. Por que eu quero fazer algumas coisas? Por que isso vai ser importante? Tá bom? Então, primeiro de tudo, né? A gente precisa, assim, crer muito. A palavra crer é extremamente poderosa. Crer num ser maior, crer numa força, na energia que move o universo, crer na nossa energia como stars, como grupo, como força, como família, mas também, principalmente, crer em você mesma, né? Ter a confiança de que você pode tudo aquilo que você quiser, ok? E aí, a gente vem para a palavra crer mesmo, da maneira como eu trouxe para vocês. 4 pilares que a gente vai entender agora e que vai estar ajudando nesse processo de emagrecimento. Olha que interessante, né? Quando eu puxei as palavras, né? Conscientização, responsabilidade, evolução e resultados, olha só a palavrinha que surgiu bem do ladinho ali, quando eu uni as 4 palavras. Exatamente, a palavra crer. E é por isso que me chamou a atenção. Eu não tinha feito essa análise ainda nessas palavras, eu já tinha trazido elas em outros encontros há bastante tempo atrás. E aí, quando eu fui estudar alguns materiais, eu falei, uau, eu acho que essa palavra hoje vai ser importante para quem estiver aqui me ouvindo, tá bom? Espero que realmente faça sentido, que seja mesmo, tá bom? Então, a primeira palavra aqui, que é a conscientização. Quando a gente fala de conscientização, né, pode ser bastante amplo, né? Ter consciência do que é bom e ruim. A gente estava falando até um pouquinho disso, um pouquinho antes de começar, o Josi estava falando. Eu sei o que eu preciso fazer, mas por que não faz? Não é assim que funciona, né? Eu sei que preciso, mas, enfim, né? Fica para uma outra hora. Então, essa consciência do que é bom, do que é ruim, né? Do que está te ajudando, do que não está te ajudando, é um passo super importante. E aí, mesmo assim, a gente repete os mesmos comportamentos. E aí, quando a gente vai lá medir o resultado lá na frente, o que acontece? Nada mudou. E aí você fala, mas puxa vida, mas não mudou nada. Mas será que as suas escolhas, elas estão realmente indo além daquilo que você já está acostumada a fazer? Será que a consciência do que é bom e do que é ruim está prevalecendo aquilo que é o bom? Aquilo que você sabe que vai fazer bem? Será que você não está deixando muitas vezes aquela vozinha lá da sua cabeça, aquele sabotadorzinho falar para você, tá tudo bem, vai. Seus exames tá até bom, você fez os exames de saúde, tá tudo bem. E aí você acaba não fazendo aquilo que seria importante fazer para manter esse resultado, para manter essa saúde, né? Ou para melhorar. Porque muitas vezes o corpo ele responde sim de uma forma. Josi, você falou aquilo, me chamou a atenção, por isso que eu tô falando isso agora também. Eu também teve uma fase, né, da minha vida e que eu tava sobrepeso, tava com excesso de peso ainda, e que na minha mente eu falava assim, eu tô gordinha, mas eu tô saudável. Eu falava bem isso, tá? Eu tô gordinha, mas eu tô saudável. Eu bebo minha cerveja, eu faço minhas coisas, mas os meus exames estão zero bala. Não tenho colesterol, não tenho triglicéridos, não tenho nada, tá tudo ótimo. E eu continuei fazendo as mesmas coisas. Só que o nosso corpo, ele é como se ele fosse uma bomba, né? Ele vai, se você tá munindo ele de coisas que não são boas, ele só vai capturando aquilo, ele vai capturando. Uma hora ele vai gritando, tá? E aí, no meu caso, chegou esse momento para mim. Porque enquanto os meus exames estavam dando tudo bem, eu continuei encharcando, continuei na pegada. Quando eu vi que os exames começaram a não ficar tão bons mais, eu falei, opa, peraí. Só que hoje a gente tem a oportunidade de ter a consciência de que a gente não precisa e não é legal esperar que isso aconteça. A gente pode ir fazendo mudanças e tendo ações antes que entorte mais, né? Porque é assim, o nosso corpo ele vai estar aguentando um baque por um bom período. Só que a gente não vai querer pagar para ver o que pode acontecer com ele se a gente não tiver fizer as mudanças agora.
agora que tá legal. Porque depois que não tiver mais legal, depois que você já tiver bem, sabe, com muitos problemas de saúde, com dores, com muito sobrepeso, né, com obesidade, tudo vai se tornar mais desafiador. Né? Aquilo que você vai teria mais leveza e mais fácil de ter resultado agora, lá na frente começa a ficar um pouco pior. Então, por que não usar essa consciência que a gente tem hoje a nosso favor de uma maneira bem comprometida mesmo? Sabe? Com o compromisso de querer fazer por você de uma maneira diferente. De uma maneira transformadora, né? Não é para agora, não é só hoje, mas é para a vida toda, para sua longevidade, para você poder ter mais saúde, mais bem-estar a longo prazo. Não só agora, mas também no futuro, tá bom? A gente precisa se preocupar com isso também. Então, aqui a pergunta é, né? O que você precisa fazer para colher resultados diferentes e positivos? Qual é as ações que você precisa hoje fazer para que você tenha melhores resultados dentro de tudo que a gente conversa, dentro de tudo que vocês aprendem, que vocês leem, que vocês escutam? Né? O que pode ser levado isso de positivo para o resultado? Né? Então, essa pergunta e algumas outras que vai acontecer durante a nossa apresentação hoje, durante a aula, eu peço para vocês levarem ela receberem essas perguntas com bastante amor mesmo, com carinho, para vocês refletirem em busca de uma solução bacana para a vida de vocês, para a rotina de vocês. E não só ficar agora assim, nossa, meu, de novo, né? Putz, tá vindo de novo aqui para mim e eu não tô fazendo nada. Então eu tô procrastinando, eu tô dando as desculpas, né? Caindo nos mesmos sabotadores que eu sei que tá sabotando a minha mente e mesmo assim eu tô deixando. Então, né, cuidado, né, para não continuar com as mesmas críticas e lamúrias e não fazer com que todo aprendizado, que tudo aquilo que a gente escuta e pratica sejam transformados em ação mesmo, colocar para agir, né, com muito amor, com muito carinho, respeitando o seu momento também, porque cada uma tem o seu momento e eu entendo, né, eu super entendo, respeito também, só que tem alguns momentos que a gente precisa dar uma chacoalhada, uma cutucada. E aqui a virada de chave, esse encontro de hoje, ele é um encontro para dar uma elevada, porque, gente, nós estamos praticamente nós estamos no 15º dia, né? Acho que é 14 dias, na metade do ciclo. Né? Passa muito rápido os ciclos. Então, quando a gente para pensar, fala, nossa, cara, já foram 2 semanas, o que eu fiz de bom já? Né? Avaliar aquilo que fez de bom. E um outro ponto que é uma consciência assim muito importante, a gente também trabalha muito, vai trabalhar bastante isso ao longo das semanas, é como que anda o seu emocional. Quando a gente fala do emocional, é uma coisa bem particular de se entender, mas que é importante no emagrecimento, porque dentro de tudo, existem as emoções que engordam, que a gente fala, né? Que eu até trago essa reflexão e tem até a live que eu fiz sobre isso. As emoções que te engordam. Por que as emoções te engordam? Porque quando você não dá atenção para elas, quando você não para sentir aquilo que você está vivendo, se você está triste, se você está angustiada, se você está ansiosa, se você está criando algum tipo de expectativa e que não foi aquilo que você esperava, né? Você está com medo de alguma coisa. Tudo isso, né? Tá com alguém te chateou mesmo, você ficou magoada, queria falar alguma coisa e não pôde falar. Tem muitas coisas que acontecem ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia, que vai travando, né? Vai ficando aqui, vai ficando aqui. Algumas pessoas, né, têm o hábito de falar um pouco mais. Outras pessoas têm o hábito de reservar mais. E aí, só que dos dois perfis, tanto o que extravasa quanto o que não extravasa, tem a sua particularidade do precisar analisar isso. Porque existem alguns motivos para isso, né? Primeiro que quando você exterioriza isso de uma maneira muito agressiva, não faz bem para você e também não faz bem para quem está perto de você. Porque daí você não está sabendo lidar com essas emoções, com esses sentimentos, e aí você acaba muitas vezes agredindo até as pessoas que estão à sua volta, porque ninguém precisa ser obrigado a saber o que você está sentindo, e ninguém é obrigado a sentir a mesma coisa que você, ou querer a mesma coisa que você. Sabe aquela coisa da empatia, né? Para com você mesma e com as pessoas que estão à volta. Então, esse analisar as emoções é extremamente importante. É um passo muito assim
que é um desafio você olhar todos os dias para você e falar, como eu estou me sentindo? Será que esse meu sentimento vai estar sendo bom ao longo do dia ou não? Isso vai refletir em eu comer algo que eu não deveria, ou eu me deixar levar por decisões que não vão me ajudar ou não? Será que esse sentimento que eu estou tendo agora, precisaria sentir tudo isso mesmo? Será que requer tanto a minha energia? Porque às vezes a gente fica com um sentimento ruim por alguma coisa e às vezes fala, poxa, eu nem precisava de tudo isso. E a gente só reconhece isso, a gente só cria consciência disso depois que a gente começa a realmente se olhar mais, a se observar mais, a conseguir lidar melhor com isso. Então, vocês conseguem ver como que ter esse cuidado com você mesma, com o que você sente, é importante no emagrecimento? Vocês conseguem sentir essa analogia? Por quê? Essa consciência, né? Porque quando você, de repente, extravasa ou quando você se reprime, você, de certa forma, precisa aliviar isso de alguma maneira. E, normalmente, uma grande porcentagem das pessoas alivia na comida, né? Alivia na bebida, alivia fazendo coisas que não são saudáveis e momentâneas, né? Que vai suprir a sua necessidade durante alguns minutos. E aí depois vai passar essa sensação de bem-estar momentânea. E o que vai vir depois? A continuar a sensação ruim. E aí pode potencializar, porque você já não estava se sentindo bem, aí você fez algo que não te fez bem, aí você junta as duas coisas e se sente pior ainda. Normalmente é assim que acontece, né? Então, tá bom? Então, criar consciências é importante. Por isso que o planner é importante também, tá? Já trazendo um pouco isso, a Fabi é nova aqui no grupo também, por isso que o planner é importante, porque o planner, ele, além de trazer aquilo que vocês estão comendo no dia a dia, né, que é legal para vocês prestarem atenção, também tem a parte lá da carinha lá, como você está se sentindo hoje, teve alguma coisa que aconteceu, é como se fosse um diário. Nesse início, principalmente, de mudança, de transformação, é super importante estar utilizando. Vai ajudar nesse termômetro aí, sabe? Criar essa constância de se observar, tá bom? Então, nossa primeira palavrinha do crer é a consciência, criar consciência. A segunda palavrinha é a responsabilidade, tá? Essa parte da responsabilidade gera até discussões, muitas vezes, entre relacionamentos, né? Entre marido e mulher, entre amigos, entre pais e filhos. Tem várias maneiras entre pessoas de trabalho. Por quê? Porque a gente tem a tendência a culpar alguém pela nossa falta de sucesso. A gente responsabiliza sempre alguém por nós não termos feito algo por nós. Ah, eu não fiz, mas também, né? Foi só eu falar que eu tô de dieta, meu marido apareceu com pizza. Ah, foi só eu querer fazer uma atividade física que meu filho fica doente. Ah, é só eu querer falar que eu tô querendo fazer uma mudança que lá no trabalho colocaram o café da manhã com mortadela e pão todo dia. Sabe aquelas coisas assim, né? Que eu sei bem como é que é essas empresas. Então, a gente começa a colocar algumas responsabilidades em outras pessoas, em outras coisas, para poder aliviar o nosso próprio fracasso, vamos dizer assim, né? A nossa própria falta de determinação mesmo. Então, assuma o controle da sua vida. Isso gera. Por que eu estou falando que gera discussão? Porque até foi engraçado trazer aqui rapidinho. Eu tenho um caso na família mesmo, né? De uma pessoa que não emagrece, tá, né? Tá lutando aí para emagrecer e não emagrece. E o marido é sempre o responsável. Porque se o meu marido não tomasse a cerveja todos os dias, ele me ajudava. Tudo bem, eu até concordo que às vezes a quem tá perto, o comportamento de quem tá perto pode ajudar ou dificultar no seu resultado, porque, poxa, você tá querendo mudar e alguém fica ali do seu lado, parece um capetinho ali, né? Não é assim? Só que isso não pode ser um motivo para você não mudar, porque você está jogando de novo a responsabilidade em alguém. Então, se você de verdade está decidida a fazer uma mudança, se você está decidida que você precisa se sentir melhor a longo prazo e não só durante 5 minutos, essa é a questão. Eu não quero me sentir bem durante 5 minutos, eu quero me sentir bem durante muito tempo.
né? Então, se você não pegar essa responsabilidade para você e falar, foda-se, desculpa a palavra, se você vai beber, bebe, barriga é sua, a saúde é sua, eu não vou, porque eu tô no processo, eu não quero, né? Ah, quer comer pizza? Tudo bem, pega uma pizza, eu vou comer um pedaço, então eu vou comer minha salada, tá tudo bem. São decisões, começa a ficar tão automático que quando você vê, ninguém mais nem liga que você não tá, o que você tá comendo, o que você tá bebendo, o que você tá fazendo, porque virou normal, ficou comum. No começo pode até ser meio esquisito, sabe? Nossa, que estranho. Ai, todo mundo fazendo isso e a pessoa não tá fazendo. Depois fica automático, as pessoas acostumam com tudo. O mais importante é que você vai estar tendo o seu resultado. Você vai falar assim: eu sou o responsável pelos meus resultados, eu tô fazendo por mim. Se alguém quiser vir na minha onda e ficar bem também, que venha. Se não quiser, paciência, tá? Então, assumam as responsabilidades para vocês, tá bom? Outra palavrinha, evolução. A evolução do processo, né? Aquela coisa da paciência, da gente precisar fazer uma coisa de cada vez. O que seria evoluir, né? O planejamento, a organização da rotina, conseguir reservar mesmo esses minutinhos, né? Para você poder olhar para aquilo que você precisa fazer com mais atenção, de uma maneira que vai te impulsionar para o seu resultado, que não vai te travar. Sabe aquele 1% todos os dias? Isso é verdade mesmo. Só que é 1% mesmo todos os dias. Não é aquele mesmo 1%. Que a gente brinca, né? Ah, 1% todo dia não é difícil. Não é, mas tem que fazer pelo menos esse 1%. Porque senão não vai ter evolução. Vai continuar do mesmo jeito. Né? Essa adaptação do novo estilo de vida, optar por ou pensar em outras coisas que antes você não pensaria, por exemplo, de final de semana, né? Quando que eu imaginava que eu vivi, né, a pessoa mais doida do planeta ia de domingo reservar uma horinha para fazer potinho de salada de frutinha todo domingo. Eu vou falar para vocês assim, nossa, que delícia, todo domingo eu faço isso com a maior alegria do mundo. Mentira, tem domingo que eu falo, porra, não acredito, meu, não fiz o potinho ainda, não acredito. Sabe, assim? E aí você fala, mas eu vou fazer, porque se eu não fizer, eu sei que depois eu vou me atrapalhar. Então eu vou, aí quando eu vejo, rapidinho eu já fiz tudo, já tá tudo pronto. Sabe, assim? Então, claro que muitas vezes vai vir o pensamento de, nossa, cara, mas não precisa fazer hoje, vai amanhã. Ah, tudo certo. Depois você faz. Ah, amanhã rapidinho você pica lá e tá tudo bem e já toma o café. Pois se eu faço isso na manhã seguinte, ou atrasa um pouco o horário, alguma coisa acontece que despiroca tudo, você fica tudo estressada e começa o dia ruim. Então, para que deixar isso acontecer se a gente tem um tempinho ali, meia horinha, para poder evitar esse tipo de estresse? E eu já vou falar sobre o estresse também hoje, né? Porque se a gente consegue evitar o estresse, por que a gente gosta de ficar estressada? De ficar irritada, de ficar. Aquele sentimento de, nossa, como eu faço um monte de coisa. Tô cansada. Nossa, tudo eu. Sabe aquela coisa? A gente cria essa coisa de querer se sentir. Parece que é como se a gente fosse importante, né? Quando a gente tem um monte de coisa para fazer. Ah, alguém pode fazer isso para mim? Ah, eu posso. A mais comprometida de todo. Não tá conseguindo dar conta nem da própria vida, mas tá querendo ir lá ajudar. Então, assim, cuidado, porque essa parte da evolução, de você respeitar o passo a passo, de você conseguir criar na sua rotina momentos para você. E eu falo de domingo, mas às vezes pode ser de segunda, pode ser de sábado, pode ser de sexta, qualquer dia da semana. Cada uma tem uma rotina e sabe colocar melhor do que qualquer pessoa, né? Eu dou o exemplo do que eu faço, porque para mim é tranquilo, mas às vezes de domingo eu saí, passei também, não tô em casa e não faço. Mas eu garanto, mas eu vou falar para vocês, mesmo quando eu saio, quando eu passei, eu chego 10 horas da noite, eu faço. Por quê? Porque parece que se eu não fizer, o negócio despiroca, sabe? Assim, tá? Então, assim, é hábito. Você cria isso na consciência. E quando eu não faço também, não fico também estressada. Também tento não estressar, não. Deixa, né? De vez em quando tá tudo bem. Não precisa ser extremo, né? Dá pra gente, dá pra gente conseguir conciliar muitas vezes. Não precisa ser sempre 100%, tá bom?
Então, essa parte do se comprometer de verdade com aquele 1% todos os dias é o que vai levar para a sua evolução, é o que vai te impulsionar a conseguir os seus resultados. Tudo bem até aqui? Tá fazendo sentido para vocês? Essa palavrinha crer. Ninguém pensou que ia ser isso aí, né? Que ia trazer tudo isso daí. Ok. Então, e a última palavrinha, né, são os resultados. Então, depois de tudo aquilo que a gente viu, né, consciência, a conscientização lá no começo, olha lá, responsabilidade, o evoluir, a gente tem os resultados. Ah, Vi, mas espera aí, então, né? E os resultados? Ah, vai vir assim? Não, a gente também tem que ter algumas coisas para fazer para poder colher os resultados. Aquela coisa do o que você planta é o que você colhe. Então, o que você estiver plantando, se for batata, vai colher batata. Se estiver plantando no seu corpite um monte de comidinha saturada, um monte de gordurinha, de açúcar, de sal, vai colher um corpinho cheio de gorduras, de sal e de tudo isso. Se estiver colocando dentro do corpo coisa saudável, vai colher um corpinho saudável, tá? Tudo bem, mas e aí, né? O que a gente pode fazer para estar ajudando nesse resultado? Recapitulando, né? Porque a gente vê isso sempre, mas é bom a gente reforçar e colocar isso como prioridade a partir de agora, tá? Planeje o seu dia. Então, esse planejamento que eu falo para vocês, às vezes de final de semana, faz de domingo, que não é só um planejamento dos potinhos de salada, dos potinhos de fruta, né, da parte alimentar, que é super importante, mas também é um planejamento do que precisa ser feito, principalmente aquele planejamento mental, né? Sabe a mente lá do parece que tem um monte de coisinha dentro que a gente não para de pensar, fica acelerada. Então, se a gente começa a colocar isso de uma forma mais clara do que você precisa fazer, as coisas começam a ficar melhores também. E aí a gente tem duas formas de fazer que eu gosto, né? Uma é planejar semanalmente, então no domingo, um dia da semana, você planeja as coisas importantes, principais que você vai fazer, para ficar mais claro de você ver. Ou todos os dias, você pode planejar o dia seguinte, né? À noite, por exemplo, você pode tá colocando lá algumas coisas que você precisa fazer no dia seguinte. Pega ali 5 minutinhos para você fazer. Inclusive, eu acho que eu nunca mandei para vocês. Eu tenho um material aqui que se vocês quiserem usar. Depois, qualquer coisa, vocês me lembrem, tá? Vou marcar aqui. Que eu fiz uma folha, que é como se fosse um diário noturno. É um diário noturno, onde você também consegue colocar algumas coisas do seu dia, e aí você pode pôr no dia seguinte aquilo que você quer fazer. Nada mais é que também um mini planner, né? Que eu tenho tantos materiais dentro do grupo, dentro do projeto, é que às vezes eu acho que eu vou atrapalhar mais do que ajudar com muita coisa. Mas às vezes não, o que vai servir para Rose não é legal para a Fabi. E aí eu mando uma coisa que a Fabi vai olhar e falar: "Nossa, isso aqui é legal para mim". Então eu vou mandar, tá bom? Não é obrigatório usar, se vocês sentirem que vai ajudar. Mas é algo que é assim, como se fosse um planejamento noturno. Você faz uma revisãozinha do seu dia, mas você coloca aquilo que você precisa fazer no dia seguinte, tá bom? Então, isso é super importante para os resultados aparecerem, tá bom? Parece que não, mas o planejamento é muito importante. Evitar o perfeccionismo. Sabe que eu já falo essa frase também, eu até coloquei aqui, o feito é melhor do que o perfeito? Muitas vezes a gente fica esperando que ser tudo perfeito. Enquanto eu não conseguir na academia fechar minha matrícula com uma aula do sei o que lá, com o professor mais top, eu não vou porque não vai dar certo. Cara, enquanto eu não tiver um tempo para eu conseguir ir, eu não vou fazer. Coloca aquilo que você pode fazer nesse momento. São 15 minutos em casa? Faz 15 minutos em casa. Eu não consigo planejar os potinhos de fruta, mas eu consigo pelo menos ter lá uma ou duas frutas para eu poder fazer. Faz. Eu não estou com tempo para poder fazer uma meditação todos os dias. Eu vou fazer uma vez por semana. Ótimo. Sabe aquela. Então, assim, o feito é melhor do que o perfeito. Não espere estar tudo perfeito para fazer, para começar. Isso é desculpa, tá? Isso é sabotagem de novo, para ficar jogando para frente aquilo que está incomodando, aquilo que não é legal. O sair da zona de conforto é um saco mesmo. É óbvio, tá tão gostosinho, né? Tá tão confortável. Por que a gente vai querer sair dali? Se o sofá tá bom, gente, a gente vai querer ficar deitada no sofá. Mas começa a pôr um sofazinho ali que gruda quente, sabe? Meio durinho ali, começa a doer as costas, você vai sair dali.
E agora é o momento que nós estamos em qual fase? Que o nosso corpo está incomodando, que tem alguma coisa ali que está chamando a nossa atenção. Porque senão não estaríamos aqui conversando sobre isso agora. Então, né, o feito é o melhor que perfeito. Então, faça com as ferramentas que você tem hoje, mas faz. Não deixa para depois. Sai da zona de conforto, tá bom? Uma outra coisa que também, saia do ar. O que é o sair do ar, né? A gente usa muito celular, né? Eu sei que a gente usa, inclusive no grupo. Tem muitas que falam assim, Vivi do céu, não consigo ficar no grupo o tempo inteiro. E tá tudo certo, gente. Eu acho que essas coisas, a internet, né? A tecnologia de hoje também atrapalha muita gente, né? Então, claro que se você está vendo algo que é produtivo, algo que vai agregar na sua vida, que vai te ensinar, que vai te impulsionar, que é o caso do grupo, por exemplo, porque o projeto, internet, mas é só coisa legal, só coisa boa, ninguém tá ali colocando nada de ruim na sua cabeça. E você pode estipular períodos para você também olhar, né, aquilo que precisa ser visto. Não precisa ficar o tempo todo. Então, esse sair do ar é extremamente importante, principalmente quando você vai se concentrar em alguma coisa. Aprendam quando for fazer algo, deixar um pouco de lado esse vucu-vucu das redes sociais, tá bom? Então, é uma dica também, por quê? Porque daí você vai se concentrar melhor em você. Eu tenho certeza que muitas não fazem um treino de 15, 20 minutos em casa, mas fica 15, 20 minutos no celular fuçando a vida dos outros. Muito mais que isso, olha lá, Fabi rindo, né? Fica, né, Fabi? Eu sei, Fabi, eu sei. E aí, depois fala que não tem tempo. Ai, não tenho, nossa, minha vida é muito corrida, né? Então é isso, são as prioridades, tá bom? É brincar, a gente brinca, né? Mas, pô, dá uma tacadinha na nossa cara, né? Quando a gente fala disso. Eu sei. Porque eu também perco bastante tempo na internet. Todo mundo perde tempo, né? Só que ganha muita informação também se souber usar a internet com sabedoria, né? Então tá. Mantenha o foco. Então, cuidado com as multitarefas, né? Isso não vai aumentar a sua produtividade. Por mais que vocês tenham 1000 coisas para fazer, faça uma de cada vez. Porque quem aqui tem o hábito de começar 1000 coisas e não terminar nenhuma? Né? Ai, Rose, que orgulho de você. Muito bem. Esse manter o foco. Eu sou disciplinada, Vivi. Você é mesmo, viu? Que orgulho de você. Ai, meu Deus, viu? Não, mas isso é ótimo, Rose. Só que antes de você entrar no programa, quando você estava querendo fazer alguma, você estava mantendo o foco? Estava conseguindo? Sim, Você estava já no conseguindo? programa eu melhorei. Mas você já tinha esse hábito de ser Eu focada. já tinha o hábito da disciplina, já tinha o hábito. Que bom. Isso é muito bom, porque a maioria das pessoas elas não tem o hábito de começar e terminar as coisas. Começam muitas coisas ao mesmo tempo e se perde, né? Ou então assume muitas responsabilidades e não dá conta, fica sobrecarregada, né? E aí, quando você está sobrecarregada, para você conseguir sair do vucu-vucu é mais desafiador. Então, o interessante é afastar um pouquinho, né? Olhar para tudo aquilo e traçar os pontos que precisam ser feitos e começar e terminar, para manter o foco daquilo que você está fazendo, tá? Fazer lista, né? A velha e boa lista de ticana, tudo aquilo que for fazer, que é um complemento do primeiro ali, do planejar o dia, a lista, ela é um complemento daquilo, né? Põe tudo lá, fiz check, check, check. Ai, tão bom, gente, quando você olha no final do dia e fala, caraca, consegui fazer tudo isso? Porque senão a gente tem a sensação de não fazer nada. Ai, eu fiz isso, não fiz nada, mas fez muita coisa, tá? E fazer as pausas programadas, principalmente para quem, né, trabalha sentado, para quem trabalha, às vezes fica ali, né, tão concentrada que passa horas sem sair, tirar a bunda da cadeira. E aí, às vezes, você precisa ter a mente um pouco mais tranquila. Isso é para sua mente e para o seu corpo também, né? Então, ficar um pouco mais disposta. Então, você fica lá, programa lá, cada 30 minutinhos eu vou levantar, pegar um copo de água, voltar, vou no banheiro, vou fazer alguma coisa, tá?
para aliviar também. Eu falo tudo isso, o que tem a ver com emagrecimento? Tudo isso vai estar te ajudando a não ficar sobrecarregada no final do dia, não se sentir tão cansada, tão com a mente tão pensando só em coisas que não vão te ajudar, tá bom? E aí, né, criar a rotina saudável, obviamente, né? Estamos aqui para isso, principalmente. Tudo isso que eu falei são hábitos saudáveis, né? Mas aqui, que é o comer saudável, praticar exercício físico, beber água, dormir bem e cuidar do seu estresse. Tudo isso que a gente trabalha, está falando, vai refletir nessa última parte, que é o nosso foco principal dentro do programa, tá? Só que eu preciso mostrar para vocês de uma forma mais generalizada tudo que pode afetar para chegar aqui no comer saudável, no fazer exercício, no beber água, no dormir bem, e cuidar do estresse. Se a gente pula essas etapas, não adianta ficar patinando. O que vai adiantar você criar um plano alimentar se a sua mente está parecendo um tiroteio? Concorda? O que vai adiantar você querer ir fazer um exercício físico se você ainda não está cuidando da sua alimentação? São partes que são coisas que são importantes e parece que é bobeira, porque às vezes a pessoa se mata na academia, mas come tudo errado. Se o foco, claro que pensando pela saúde, pelo bem-estar, também é muito bom que a pessoa pelo menos está indo na academia e está fazendo lá, né? Está se movimentando. Mas a alimentação é muito importante. É a base de tudo, porque você consegue ter uma vida saudável, comendo bem e não treinando, fazendo treinos, por exemplo. Você pode só no seu movimento do dia a dia. Você consegue ter uma vida legal. Mas você não consegue ter uma vida legal comendo fast food industrializado, um monte de porcaria e treinando. Tá? Então, tudo isso impacta e influencia bastante. E aí aqui, né, aquela coisa do eu tenho que fazer exercício físico. Nossa, cara, eu tenho que fazer, né? Deixa eu ir lá, porque eu tenho que fazer. Não, gente, eu quero. Então, enquanto a gente não começar a mudar a nossa mente, isso é treino, tá? Porque às vezes a gente vai pensar assim, caralho, eu tenho que treinar, que merda, que merda. Mas não, eu quero treinar, porque, né, eu vou treinar. É um treino, vai ter hora, isso também é um treino, tá? Treino da nossa mente, para pensar de forma positiva. Então, eu quero comer melhor, porque isso vai ser importante para minha saúde. Né? Eu tenho que fazer dieta. Não, eu quero comer melhor, eu quero me alimentar bem. Eu quero fazer exercício físico, porque isso vai fazer com que o meu corpo fique mais ativo, mais disposto, mais bonito. Então eu quero isso para mim. Eu quero beber água, porque ela purifica meu corpo, porque ela vai me ajudar a emagrecer, a ter mais saúde. Eu quero dormir bem, porque isso vai ser fundamental para minha mente, vai produzir melhor, vou ficar mais tranquila, mais descansada, vou desligar o Netflix mais cedo e vou dormir porque eu quero me sentir melhor, quero descansar mais, tá? Eu quero me sentir mais leve, me sentir mais feliz, me sentir bem, vou resolver uma coisa de cada vez, vou dar o meu melhor sem prejudicar o meu bem-estar e assim eu vou evitar o estresse. Porque ninguém quer ficar estressado, né? Ninguém quer ficar estressada. Óbvio que não. Mas quando a gente percebe, a gente já tá estressado. Gente, o estresse, ele é extremamente impactante para o emagrecimento. Muitas vezes a pessoa come certinho, tem o corpo magro e mesmo assim acumula gordura, principalmente na região abdominal, por causa do estresse. Tem estudos falando sobre isso. E até vou trazer depois isso para vocês. Tem gente magrinha, sabe gente magra que tem aqui aquela barriguinha que fala, nossa, mas só essa barriga aqui? Aí quando você vai pesquisar a vida da pessoa, é um estresse absurdo. Não cuida da mente, não tem tempo, só não é gorda porque talvez não tenha genética ali de engordar, né? Deve comer um pouco. Mas assim, o estresse, ele causa isso, tá? Também, ele dificulta esse cortisol, essa sensação de adrenalina o tempo todo que o estresse gera dentro da gente,
faz com que a parte do açúcar seja acumulada dentro do nosso abdômen, porque ele mexe exatamente com a gordura subcutânea, que é aquela gordura que tem entre as nossas, com a gordura visceral, que é aquela gordura que está entre as vísceras, a mais perigosa. Tá bom? Então, por isso que dentro do projeto a gente tem reflexões, a gente tem vídeo de motivação, a gente tem a parte do diário, superação, que nós, né, já está entrando essa semana. Nós temos a meditação, a yoga. Por quê? Porque emagrecimento vai muito além de dietas e treino. Tá? A gente está cuidando da nossa mente, das nossas emoções, e aí a gente vai ter comportamentos mais positivos e mais tranquilos. Tudo bem? Gente, vai acabar o negócio aqui, o tempo. E aí eu vou pedir para vocês responderem essas perguntinhas no caderninho de vocês, tá bom? Mas aí vocês vão responder elas com tranquilidade no momento de vocês aí, logo que a gente acabar. E aí assim que vocês terminarem, vocês falem para mim que terminou, tá bom? Então quem sou eu? Quando a gente fala quem sou eu, cara, é tão difícil, né? Não, é muito desafiador falar quem sou eu, né? E aqui pode envolver várias coisas, tá? Quem sou eu? Das coisas que você gosta, o que você pode fazer para ser melhor, né? As coisas que você não gosta. Quais são suas habilidades? Quais são suas qualidades? E a gente vai estar estudando mais isso na semana do autoconhecimento também, tá bom? Mas agora é legal você pensar o que vier na sua mente, quem é você. Qual emoção mais tem te sabotado, que pode estar prejudicando o seu emagrecimento definitivo, tá? Então, qual é a emoção põe um nomezinho aí dessa emoção que está te sabotando? O que você está fazendo nesse momento que pode te auxiliar a alcançar o seu objetivo? O que você está fazendo que está te ajudando? E o que você está fazendo que não está te ajudando, tá? Então, o que você faz que está e o que ainda não está te ajudando. Tenha clareza dessas coisas, por quê? Porque são elas que vocês vão precisar dar um foco maior. No que está te ajudando, continuar. E no que ainda não está te ajudando, começar a refletir sobre isso para você poder melhorar. Nós estamos aqui melhorando todos os dias, evoluindo todos os dias, tá? E, de novo, mais importante que a velocidade é a direção, tá? É a qualidade daquilo que a gente faz. Inclusive nos exercícios, né? A Rose deve ter falado, não é quantidade, é qualidade. É qualidade daquilo que você faz. No exercício, na sua dieta, nos seus pensamentos, em tudo isso, tá? Pegaram as perguntinhas? Tranquilo? Ok? Não? Eu mando para vocês depois. Ah, tá. Tá bom? Beleza. Eu mando Mais para vocês. fácil. Isso. Tá. Obrigada. Porque é importante vocês responderem, tá bom? Então, olha só, né? Tudo na nossa vida para ficar melhor é com treino, persistência e constância. Desistir, gente, não é uma opção, tá? Se a gente deseja buscar alguma coisa diferente, precisa ter constância, precisa ter persistência. Não é treinar, não é uma semaninha que você fez, na outra semana você fez malemar, daí você vai pesar e vai falar, ai, mas não mudou nada. 2 semanas de sofrimento. Cara, 2 semanas, gente. Me poupe, vai. Me poupe, que isso aqui vai levar um tempo, né? A gente levou anos para engordar. Não vai ser em uma semana que vai emagrecer, tá? Tem que começar a perceber o corpo, ter as percepções daquilo que está melhorando e vão ter melhorias. Pode não ser no primeiro momento na balança, e a balança é a última que a gente tem que se preocupar. Ela é a última que a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar com o nosso bem-estar, como a gente está sentindo, como que tá a roupa, tá ficando mais larguinha, como que tá meu estufamento da barriga, aquela sensação de cheia, de inchada, tá melhorando? É isso. Tudo isso é evolução, tudo isso é resultado. E pode ter certeza, se continuar, a balança vai mexer. Ela vai mexer, não tem como, tá? Não queira fazer tudo ao mesmo tempo, ou não fazer nada. Ou é 880, né? Ou faz tudo, não faz nada. Equilíbrio sempre, tá? Não tem milagre. Vocês vão precisar ter determinação, ter foco, disciplina, sim. Se vocês querem resultados diferentes, façam coisas diferentes do que vocês vêm fazendo.
e sofrer porque nem começou, já tá sofrendo. Faz primeiro, né? Se dedica primeiro, sente o resultado primeiro, e aí depois a gente conversa para ver se valeu a pena ou não o esforço, a dedicação de tudo isso que vocês vêm se comprometendo a fazer, tá bom? Permita ser sua melhor versão. Às vezes a gente fica travada. Cara, brilha muito. Todo mundo merece, todo mundo nasceu para brilhar e não precisa se esconder, né, embaixo de nada. Cada uma tem a sua luz, cada uma tem o seu brilho próprio. Ninguém é igual a ninguém. Então nunca se compare, nunca se julgue, nunca queira ser igual a alguém. Se inspire nas pessoas. Se inspire naquilo que a pessoa está fazendo, porque só aquela pessoa sabe exatamente o que ela está fazendo e só você sabe aquilo que você pode fazer. E muitas vezes não é a mesma coisa, só que o resultado vai vir se você tiver constância, se você mudar aquilo que precisa ser mudado, tá bom? E a nossa frasezinha do nosso encontro de hoje é: eu penso, eu sinto, eu quero, eu faço, eu recebo. Eu penso, eu sinto, eu quero, eu faço, gente, ação, e aí eu recebo. Não tem como ser diferente disso. Não tem como receber sem antes passar por todas essas partes. Ninguém recebe nada sem ter feito algo, tá? E por que que você precisa fazer tudo isso? Porque você merece isso, né? Você merece ter essa transformação na sua vida, tá bom? Então essa é a nossa frase, né? E espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu sempre fico muito feliz, muito agradecida pela presença de vocês, de quem está aqui no ao vivo, de quem vai assistir no gravado. Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Vocês gostaram da aula? Foi legal? Ajudou nesse processo, né? Ela vai ficar gravada, então dá para vocês olharem tudo de novo. Até falei que eu ia mandar, mas dá até para vocês correrem lá no vídeo depois e olhar. Mas eu vou dar um print nessa parte das perguntinhas e eu já coloco no grupo junto com o vídeo para facilitar, tá bom? E aí, para a gente fechar a nossa aula, o que vocês vão fazer? Para mim, vocês vão colocar lá no grupo, né? Eu penso, eu sinto, eu quero, eu faço, eu recebo, eu mereço.